Você sabe por que aquela pessoa que te ignorava virou obcecada no segundo que você parou de ligar? E por que aquele relacionamento perfeito morreu exatamente quando vocês ficaram estáveis? Maquiavel descobriu isso há 500 anos. E o que ele escreveu sobre poder se aplica perfeitamente ao amor. Fica até o final, porque o que vou te mostrar pode salvar ou destruir qualquer relação. Depende de como você usa. Olha, a maioria dos relacionamentos morre pelo mesmo motivo que impérios caem: excesso de segurança. Eu sei que parece loucura. Todo mundo te disse a vida inteira que relacionamento bom é relacionamento estável, previsível, seguro. Mas aqui tá a verdade que ninguém vai te contar. Paixão não vive em instabilidade. Nunca viveu. Nunca vai viver. Hoje você vai entender exatamente por que estabilidade mata a atração. Não de forma superficial, de forma maquiavélica. Você vai sair daqui entendendo a dinâmica real que mantém alguém obcecado por você, ou te esquece em semanas. E mais importante, você vai ter as ferramentas para usar isso com sabedoria. Porque poder sem consciência é desastre garantido. Vamos começar pela parte que dói. Você já teve aquele relacionamento onde no início era fogo? Vocês não conseguiam ficar longe, mensagens toda hora, aquela tensão sexual absurda, aquela necessidade de ver a pessoa. E aí vocês ficaram oficiais. Vocês viraram nós. E lentamente a chama apagou. Você começou a notar que as mensagens demoravam mais, que o sexo ficou mais raro, que a pessoa que antes te procurava agora só responde. E você ficou se perguntando: o que eu fiz de errado? Por que quando eu era opção, ela me queria tanto, mas agora que sou escolha, ela não liga mais? Aqui está o que aconteceu. E isso vai contra tudo que te ensinaram. Você se tornou previsível. Você se tornou garantido. Você se tornou seguro. E o cérebro humano é programado evolutivamente para não valorizar o que é garantido. É programado para perseguir o que é incerto, para desejar o que pode perder, para querer o que não tem completamente. Maquiavel escreveu em O Príncipe que o maior erro de um governante é se tornar completamente previsível. Porque previsibilidade gera desrespeito, gera tédio, gera substituição. E ele estava falando de política, mas funciona exatamente igual no amor. Talvez até mais. Você quer saber o que mantém alguém interessado? Não é bondade, não é estar sempre disponível, não é segurança emocional constante. É tensão, é incerteza calibrada. É a dança entre eu te quero e eu posso viver sem você. E isso não é manipulação barata. Isso é realidade da atração humana que a sociedade inteira conspira para esconder de você. Agora vamos ao método. Como você mantém tensão sem se tornar tóxico? Como você usa isso sem virar babaca? Existem 4 dinâmicas maquiavélicas que mantêm a atração viva. Vou te mostrar cada uma. Dinâmica 1. A lei da variação estratégica. Primeira, variação estratégica. Maquiavel dizia que príncipe deve ser leão quando necessário e raposa quando conveniente. Nunca sempre um, nunca sempre outro. No amor, isso significa: você não pode ser sempre intenso e não pode ser sempre distante. Você varia, intencionalmente. Exemplo real. Conheço o cara que fazia isso sem saber. Ele era super presente por 3 dias. Conversas longas, atenção total, conexão profunda. Aí sumia por 2 dias. Não ghosting, apenas ocupado, vivendo vida, sem explicar, sem se desculpar. E sabe o que acontecia? Nesses 2 dias, a mina ficava pensando nele sem parar. Checava telefone, se perguntava o que ele estava fazendo. E quando ele voltava, a recepção era festa. Porque ele não era garantido. Ele não era relógio. Ele era imprevisível. Isso funciona porque cria o que psicólogos chamam de recompensa intermitente. Mesma coisa que vicia em caça-níqueis. Você não sabe quando vem, mas quando vem, é intenso. E isso gruda no cérebro de um jeito que consistência nunca gruda. Você tá fazendo o oposto disso, né? Você tá sempre disponível, sempre respondendo rápido, sempre dando certeza.
e por isso você é esquecível. Segunda, escassez emocional. Não escassez física, escassez emocional. Diferença é brutal. Escassez física é joguinho idiota. É não responder porque vai parecer que eu tô desesperado. Isso é coisa de criança. E todo mundo vê. Escassez emocional é diferente. É você genuinamente ter vida tão preenchida que pessoa não é seu centro. Ela é parte. Importante, mas parte. Maquiavel observou que pessoas que precisam demais de aprovação são desprezadas. E pessoas que não precisam de nada são respeitadas. No amor, isso se traduz assim. Quando você precisa da pessoa para se sentir completo, ela sente e recua. Porque necessidade emocional é peso, é responsabilidade que ninguém pediu. Mas quando você quer a pessoa, mas não precisa, quando você tá bem sozinho, mas escolhe estar com ela, isso muda completamente a dinâmica. Porque agora você não é carência, você é escolha. E escolha é atraente. Necessidade nunca foi. História real. Tenho uma amiga que namorava cara por 3 anos. Estável, certinho, previsível. Ela terminou. Não porque ele fez algo errado, mas porque ela sabia que ele nunca ia embora. Que ele aceitaria qualquer coisa. Que ele precisava dela mais que ela dele. 6 meses depois, ela tá com outro. Esse outro some por semana quando tem projeto. Esse outro tem vida própria. Esse outro não precisa. E ela tá completamente viciada. 3 anos com o primeiro, morreu. 6 meses com o segundo, obcecada. A diferença? Escassez emocional. Terceira dinâmica, e essa é a mais complicada. Segurança e desejo são quimicamente opostos no cérebro. Não dá pra ter os dois ao mesmo tempo em alta intensidade. Segurança libera ocitocina, hormônio do vínculo, do conforto, do eu confio em você. Desejo libera dopamina, hormônio da caça, da novidade, do eu preciso conquistar isso. E aqui tá o problema. Quando você dá segurança total, quando você é completamente previsível, completamente disponível, completamente garantido, você corta a dopamina. Você vira ocitocina pura. E ocitocina sem dopamina é amizade, é família, não é paixão. Mas se você é só dopamina, só tensão, só incerteza, só medo de perder, você corta a ocitocina. E aí vira ansiedade, vira relacionamento tóxico, insustentável. O jogo, e é jogo, querendo ou não, é manter os dois. Oscilar entre segurança e tensão. Entre você pode confiar em mim e mas eu não sou óbvio. Entre eu te escolho e mas eu não dependo de você. Maquiavel chamava isso de ser amado e temido. No contexto de amor, ser amado é segurança. Ser temido é a pessoa saber que você pode sair, que você tem opções, que você não é capacho. E a combinação dos dois, viciante. Agora, vou te contar algo que mudou completamente como eu vejo isso. Eu usei essas técnicas errado por anos. Achava que era sobre controlar a outra pessoa, sobre ter poder sobre ela. E funcionava. No curto prazo. Pessoas ficavam obcecadas, voltavam sempre. Eu tinha controle. Mas sabe o que acontecia comigo? Eu ficava vazio. Porque quando você manipula sem autenticidade, você ganha atenção, mas nunca ganha conexão real. Nunca ganha alguém que te escolhe de verdade. Ganha alguém viciado em química cerebral que você ativa. E aí descobri o segredo que Maquiavel também sabia, mas ninguém percebe. O objetivo final não é poder sobre outros, é poder sobre si mesmo. E quando você tem poder sobre si mesmo, quando você genuinamente não precisa de ninguém, mas escolhe estar com alguém, você não precisa manipular nada. A dinâmica acontece naturalmente. Porque pessoa que não precisa é naturalmente escassa. Pessoa que tem vida preenchida é naturalmente imprevisível. Pessoa que se valoriza é naturalmente seletiva. E tudo isso magnético, sem esforço. Então a quarta dinâmica é a mais importante de todas. Quarta, autossuficiência como fundação de tudo. Isso não é fingir que não liga. Isso não é joguinho. Isso é genuinamente construir vida tão boa
que relacionamento é bônus, não salvação. Quando você faz isso, tudo muda. Porque agora você não está tentando manter tensão. Você simplesmente vive. E sua vida cria tensão naturalmente. Porque você tem projetos que te ocupam, tem amigos que te preenchem, tem objetivos que te motivam. E pessoa, ela não é centro. Ela é parte. E sabe o que é louco? Isso é o que todo mundo busca em relacionamento. Alguém que não precisa deles, mas os quer. Alguém que pode sair, mas escolhe ficar. Alguém que tem opções, mas os prioriza. Maquiavel disse que príncipe forte é aquele que não depende da fortuna, que constrói própria fortaleza, próprio exército, próprios recursos, para que quando tudo desmorona ao redor, ele permanece. No amor, mesma coisa. Constrói tua fortaleza interna, teus recursos emocionais, tua independência. Não para ficar sozinho, mas para que quando o relacionamento terminar, você não desmorone. E quando pessoa te testar, e vão testar, você não implore. Você simplesmente aceita e segue. E isso, ironicamente, é o que mantém pessoa. Não porque você calculou, mas porque você é genuinamente alguém valioso. Alguém difícil de substituir. Alguém que não precisa de ninguém, mas escolhe estar. Deixa eu te contar 2 histórias reais que mostram isso na prática. História 1. O cara que perdeu tudo sendo perfeito. Amigo meu, vamos chamar de Pedro. Pedro era namorado ideal. Sempre presente, sempre disponível, sempre fazendo tudo certo. Flores, surpresas, atenção total. A namorada dizia que ele era perfeito. 3 anos de relacionamento. Ela terminou. Do nada. Sem motivo aparente. Disse que perdeu a chama. Que não sente mais o mesmo. Que ele não fez nada errado, mas ela precisa de espaço. 2 meses depois, ela tá com outro cara. Esse outro? Músico. Vive viajando. Responde quando quer. Imprevisível pra caralho. E ela? Completamente viciada nele. Pedro não fez nada errado, tecnicamente. Mas ele matou tensão. Matou dopamina. Virou previsível demais. Garantido demais. Seguro demais. E seguro demais é morte pra atração. História 2. A mina que entendeu o jogo. Outra amiga, Carolina. Ela namorava cara que claramente não valorizava ela. Ele sumia, tratava mal. Ela implorava atenção. Clássico. Um dia ela mudou. Não porque aprendeu técnica, mas porque cansou. Começou terapia, voltou para hobbies antigos, fez novos amigos, focou em carreira e, naturalmente, parou de estar disponível para ele. Não foi estratégia, foi genuíno. Ela simplesmente tinha coisa melhor para fazer. Adivinha o que aconteceu? Ele entrou em pânico. Começou a fazer tudo o que ela pedia antes. Atenção, esforço, presença. Porque agora ela não era garantida. Agora ela tinha opções. Agora ela podia sair. E ele sentiu. Ela não voltou com ele, porque já tinha percebido algo. Quando você não precisa, você escolhe melhor. E ele nunca foi boa escolha. Era só o único que ela achava que tinha. Você vê a diferença? Pedro tentava ser perfeito e perdeu. Carolina parou de tentar e ganhou poder. Não porque manipulou, mas porque se valorizou. Agora o twist que ninguém te conta. O verdadeiro segredo não é usar essas dinâmicas para prender alguém. O verdadeiro segredo é usar essas dinâmicas para testar se alguém merece você. Porque olha, se você precisa ficar criando tensão artificialmente, manipulando disponibilidade, calculando cada movimento para manter alguém interessado, essa pessoa não te quer de verdade. Ela quer química, ela quer dopamina, não você. Mas quando você genuinamente tem autossuficiência, quando você não precisa, você cria teste natural. Quem fica é quem te valoriza. Quem sai é quem só queria validação fácil. Maquiavel sabia disso. Ele dizia que príncipe deve ser temido quando necessário. Não para controlar, mas para filtrar. Para garantir que quem está ao lado está por escolha. Não por medo, não por necessidade. Por escolha consciente. E no amor? Mesma coisa.
Use essas dinâmicas não para prender, mas para filtrar. Pessoa que some quando você não está disponível 24/7, não te queria. Queria atenção constante. Pessoa que fica, mesmo quando você tem vida própria, essa te escolheu de verdade. Estabilidade mata a paixão? Sim, mas estabilidade mal feita. Estabilidade que é previsibilidade morta. Agora, estabilidade com tensão calibrada? Estabilidade onde ambos têm vida própria, mas escolhem se encontrar? Isso não mata nada, isso sustenta. O equilíbrio perfeito não é sempre intenso, nem sempre seguro. É alternar. É ser tsunami quando necessário e porto seguro quando escolhido. É ter poder de sair, mas amor de ficar. Olha, se você chegou até aqui, é porque isso fez sentido, porque você reconheceu algum padrão na sua vida. Talvez você seja o Pedro, dando demais e recebendo indiferença. Talvez você seja quem explora essas dinâmicas, mas se sente vazio. Ou talvez você seja quem está tentando entender por que aquilo que deveria funcionar não funciona. Aqui está o que eu quero que você faça. Primeiro, comenta aqui embaixo, poder consciente, se você entendeu que isso não é sobre manipular, mas sobre não ser manipulado. Quero ver quem realmente pegou a mensagem profunda. Segundo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque eu vou fazer série completa sobre isso. Próximo vídeo, como identificar quem te quer versus quem quer dopamina. E isso vai mudar como você vê todas as suas relações. Terceiro, e esse é o bônus. Se você quer o guia completo com todas as dinâmicas detalhadas, exemplos práticos e os sinais de quando você está sendo manipulado, não só manipulando, comenta guia completo que eu te mando. É de graça, mas é denso. E vai te dar vantagem que 99% das pessoas nunca vai ter. Última coisa, use isso com sabedoria, porque poder sem ética é bomba relógio. Você pode prender alguém usando essas técnicas, mas se você prender alguém que não deveria estar ali, você só criou prisão para vocês dois. O objetivo final não é controlar pessoas, é controlar a si mesmo. E quando você controla a si mesmo, quando você genuinamente não precisa de ninguém, mas escolhe estar com alguém, você não precisa de técnicas. Você simplesmente é magnético. Maquiavel estava certo sobre poder, mas ele também estava certo sobre algo mais profundo. Poder real não é sobre dominar outros, é sobre não ser dominado. E no amor, isso significa: não seja refém de ninguém, nem deixe ninguém refém seu. Nos vemos no próximo vídeo. E lembra, estabilidade não precisa matar a paixão, só precisa vir com consciência.